verso 18. Lucas está lá no Novo Testamento e Lucas, ele diz assim, ele nos traz essa passagem, diz assim, eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia ela é toda, tem algumas passagens em vermelho. Nos evangelhos, quando está em vermelho, é porque foi Jesus que falou. Então, é Jesus falando, tá? Jesus está falando hoje, agora aqui com você. Jesus falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. A vida de Jesus, ela foi uma vida muito impactante. Jesus, nos poucos anos que viveu aqui nessa terra, 33 anos apenas, ele fez muita coisa. Mas uma parcela da vida de Jesus que é pouco falada, não se dá talvez tanta importância, mas é digna da gente falar, de ser recapitulada, é a atitude de Jesus para com as mulheres. E isso, igreja, especialmente, particularmente, à luz de como o mundo da época de Jesus tratava as mulheres. Como é que a sociedade judaica da época de Jesus tratava as mulheres? Romanos, gregos, judeus e gentios, eles não davam muito valor à mulher. Eles consideravam a mulher como categoria de segunda classe. E elas serviam apenas para cozinhar, dar luz a muitas crianças e desempenhar qualquer função que fosse designada. Havia alguns casos individuais, alguns casos isolados de mulheres que tinham alguma relevância na sociedade. Mas a maioria das mulheres eram assim. Tanto é que as mulheres não eram contadas. Né? Quando fala lá que Jesus fez a multiplicação dos pães e dá um número, ali não está incluindo quem? Mulheres e crianças. Então vejam só. Então, em um mundo como aquele, Jesus, ele vem derrubar, ele vem acabar, ele vem pôr em liberdade os oprimidos, que incluíam as mulheres. As mulheres eram oprimidas. Jesus, ele se opôs à tradição e ele procurou direcionar homens e mulheres de volta para o plano original de Deus. Ou seja, homem e mulher são todos iguais, não há diferença. Então nós vamos ver brevemente como que era a atitude de Jesus com todas as mulheres que cruzaram o seu caminho. Aqui na Bíblia, nos Evangelhos, nós vemos alguns relatos, mas eu tenho certeza que não são esses os únicos. Jesus deve ter tido contato com muita mulher. E nós vamos então entender como é que Jesus enxergava essas mulheres. Mas antes de entrar basicamente no assunto, eu trouxe para vocês alguns aspectos bem interessantes de como a sociedade judaica tratava as mulheres. Por exemplo, nas sinagogas só podiam entrar homens e meninos. As mulheres podiam entrar, mas elas não entravam no ambiente de adoração junto com os homens. E quando elas entravam, elas ocupavam um lugar que tinham 15 degraus abaixo. Então aqui ficavam os homens e 15 degraus ficavam as mulheres. Vocês sabem por que esses 15 degraus? Então imagina por que eles colocaram 15 degraus e as mulheres ficavam lá embaixo. É para dizer para as mulheres que elas eram inferiores. Então já começava por aí. Nas sinagogas não era permitido que as mulheres entrassem e sentassem junto com os seus maridos. Salvação. Olha só o que a tradição judaica dizia. A tradição afirmava que as mulheres não tinham direito à salvação, a menos que
que ela se casasse com um judeu piedoso. Aí, prostituta. Como você acha que era a situação das prostitutas? Tinha salvação? Zero. E as viúvas? Tinha, só se ela tivesse sido casada com um judeu, tá? Então a situação até da salvação era bem complicada para as mulheres. Associação em público. Um homem era proibido de falar com uma mulher em lugar público. Um rabi nunca se dirigia a uma mulher. Mesmo que ela estivesse ali insistindo, ele não falava com ela. Tá? Ó, agora vai fazendo aí as contas de vocês, comparando a atitude de Jesus com as mulheres. Olhem só. Responsabilidade pelo pecado. Olha o que a sociedade judaica acreditava. Por exemplo, em um enterro, as mulheres caminhavam na frente do caixão. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que a culpa do pecado era das mulheres. E os homens caminhavam atrás, porque eles não tinham culpa nenhuma, tá? Essa, gente, eu não estou dizendo que é a visão bíblica, não, tá? Vocês estão entendendo? Quem é que pensava assim? Judeus. A sociedade judaica, judeus, romanos, não era só judeus não, tá? Era a sociedade da época que pensava assim.